Fala galera, quem está falando é o professor Gabriel Ferreira e vamos agora à nossa aula do Teorema do Ângulo Externo. Nossa última aula de Geometria Euclidiana plana, né, do nosso conteúdo 1, da nossa unidade 1. Bem, já vimos triângulos na nossa última aula, né, na unidade 4. Agora na nossa aula 5 a gente vai estudar um teorema muito importante, na verdade uma parte do teorema, tá? Porque quando se fala do Teorema do Ângulo Externo, mais à frente, antes de falar desse teorema propriamente dito, a gente estuda o axioma das paralelas, né? E aí, com o axioma da paralela, a gente consegue determinar que a medida do ângulo externo de um triângulo é a soma das medidas dos ângulos que não lhe são adjacentes. Ou seja, se eu pegar um triângulo qualquer, tá? ABC, então vou pegar aqui, vou desenhar um triângulo ABC, tá? E aqui eu vou colocar um ângulo externo θ. Aqui eu tenho um ângulo interno A, aqui eu tenho um ângulo interno B e aqui eu tenho um ângulo interno C. O ângulo interno C ele está ao lado do θ, então a gente fala que eles são adjacentes, porque eles estão ao lado do outro, tá? E o teorema do ângulo externo propriamente dito garante para a gente que o θ ele é igual ao A mais o B, tá? Mas hoje a gente não vai conseguir provar ainda, né, necessariamente esta soma. Na verdade, até tem como, a gente vai ver um exemplo rápido, mas não é a demonstração primordial. A gente vai conseguir provar hoje que o θ ele é maior do que o A e o θ é maior do que o B. Ou seja, a gente vai provar que a medida do ângulo de fora, né, o ângulo externo, é maior que dos dois internos que não estão ao lado dele. Tá? Em qualquer triângulo isso é válido. E algumas consequências, né, do teorema do ângulo externo. Por exemplo, se a gente somar dois ângulos internos de um triângulo, isso vai ser menor do que 180 graus. A gente consegue provar isso pelo teorema do ângulo externo. Então é uma consequência. Bem, na aula anterior a gente estudou triângulo, né? Então a gente viu que triângulo é um polígono de 3 lados, né? 3 ângulos de 3 vértices. Nós vimos que é um triângulo isósceles, né? A gente trabalhou com relações importantes de congruência de triângulos, né? Foi o nosso foco primordial. Aí a gente estudou que os casos de congruência, o primeiro caso, que é um axioma, é o lado, ângulo, lado. Depois a gente viu ângulo, lado, ângulo. E estudamos também, né, lado, 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 que são os 3 casos básicos aí de congruência de triângulo. E a gente viu também que triângulos congruentes, eles são outro nome que nós podemos dar, né? São triângulos iguais, né? Tem as mesmas medidas dos lados e as mesmas medidas dos ângulos, né? Hoje, vamos para o ângulo externo. Então, aqui eu tenho o enunciado, né, do teorema do ângulo externo, aqui, ó, que eu estou traçando. Então, o que diz o teorema do ângulo externo? Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é maior que as medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. A palavra adjacente significa ao lado, ou seja, a medida desse ângulo aqui, ó, do lado de fora, é maior que esse B e é maior que esse A, tá? Esse é o teorema do ângulo externo. E a gente sabe, né, que se eu pegar esse ângulo aqui fora, que eu vou chamar de θ, e esse aqui C, se eu pegar o θ e somar com C, isso vai dar exatamente 180, ou seja, eles são ditos suplementares. A gente viu isso na aula de ângulo, né? Beleza. Vamos demonstrar esse teorema do ângulo externo. Então, né, demonstração rápida. Digamos que eu tenha, por construção, agora a gente vai começar a ver construção de triângulos. Então, imagina que eu tenho o triângulo ABC, tá? O lado BC está em cima de uma reta R, tá? E a gente quer provar que esse θ aqui, por exemplo, ele é maior que o meu ângulo A, tá? Então, tese, eu vou considerar que θ é maior do que o ângulo A. Então, vamos lá. Bem, por construção, eu vou pegar aqui de vermelho porque é o que eu estou construindo. Trace uma semirreta, tá? Uma semirreta SBP, tá? Então, ela vem até aqui, ó, o ponto P aqui. E aqui é um ponto F, que é o ponto de interseção, tá? F é a interseção do lado AC com o lado BP, tá? F é a interseção. É o ponto de interseção. E aí a gente vai ligar, ó. Ligue. E como é uma coisa por construção,
eu posso falar que F é ponto médio, tá? Por construção. Então, por construção, eu que estou construindo, por construção, F é médio de BP e de AC, tá? Se ele é médio, então esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. E esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice desse, então eles são iguais. Então, se a gente comparar o triângulo, ó, eu tenho dois triângulos, o triângulo AFB e o triângulo CFP. Eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Eles são congruentes por lado, ângulo, lado. Ó. Olha aqui. Lado, lado. Ângulo, lado, lado. Ângulo, ângulo, que é oposto pelo vértice. E esse lado é igual a esse lado. Então, por lado, ângulo, lado, eles são iguais. Se eles são iguais, olha quem está de frente para dois risquinhos, ó. Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha está de frente para dois riscos. E quem está de frente para dois riscos? O ângulo A, ó. Então, se eles estão de frente, então aqui, ó, é o ângulo A. Mas preste atenção na figura ampliada. E isso tudo aqui, eu vou colocar aqui do lado, ó. Aqui está o segmento. E isso tudo que eu pintei de vermelho é o ângulo θ. E isso que eu pintei de preto, vou pintar de preto aqui. E isso que eu pintei de preto, ó, é o ângulo A, que eu acabei de provar. Então, isso significa que o A ele é uma parte do total. Então, eu sei que o A é menor do que o θ. Consequentemente, θ é maior do que A. Então, o ângulo externo ele é maior do que esse A aqui. Agora, vamos provar o B? Eu provei o A primeiro, agora a gente vai provar o B. Sobre a mesma reta, né? Escrevo o mesmo triângulo, tá? O mesmo triângulo ABC, tá? Vou só apagar aqui o C para colocar ele aqui embaixo. Vou colocar o C aqui. E agora, olha só, eu não parti por construção do vértice B, agora eu vou partir por construção do vértice A. Então, aqui, ó, eu vou traçar um novo triângulo. Vou marcar um ponto P aqui de novo, tá? Aqui é o ponto F, que é o ponto de interseção dos lados. E vou fechar aqui, tá? Fechei aqui. E a gente sabe que isso tudo aqui é o meu ângulo θ. Tese. O que eu quero provar agora? θ é maior do que B. Então, eu quero provar que o B está em alguma parte aqui, ó. A gente sabe que neste mesmo triângulo, essa partezinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas essa partezinha é o meu ângulo A. Então, consequentemente, eu vou provar que a outra parte é o meu ângulo B. Então, vamos lá. Essa parte aqui, ó, é o meu ângulo B. Então, vamos lá. Primeiro, por construção, F é ponto médio. Então, esse lado é igual a esse. E também é ponto médio. Então, esse lado é igual a esse. Esse ângulo é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, o triângulo ABF é congruente ao triângulo CPF. Tá? Eles são congruentes. Então, se eles são congruentes, olha aqui. O ângulo B ele está de frente para um risco. Ó. Então, ele vai estar aqui, ó, de frente para um risco. Ó. Então, aqui está o meu B. Só que esse ângulo aqui e esse daqui ó, são opostos pelo vértice. Então, o B ele entra aqui. Ó. O ângulo B está aqui. Então, o B está aqui. Só que o B é essa partezinha aqui. Ó. E o θ é isso tudo. Então, significa que B é menor do que θ. Então, eu provei que o θ é maior do que o B. E se a gente juntar o A mais B, tá? Então, além disso, por construção, A mais B é igual a θ, que é o que a gente provaria, né, usando o axioma da paralela, mas eu estou provando aí de uma outra forma. Claro que um pouco maior, mas já dá para provar que θ é igual à soma deles. E se θ é igual à soma, é óbvio que ele vai ser maior que cada um individualmente, né? Obviamente. Então, por exemplo, isso aqui é 30 e aqui é 40, então o θ é 70. Então, 70 é maior do que 30 individualmente e 70 é maior do que 40 individualmente. É essa a ideia. Consequências do ângulo externo. A soma das medidas de qualquer dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180. Isso é verdadeiro. Então, se eu pegar A e somar com B, é menor que 180. Mais para frente, a gente vai provar que
a soma dos três ângulos é 180. E, segundo, todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Isso é importante saber também. Próximo. Se duas retas distintas, N e M, são perpendiculares a uma terceira, então M e N não se intersectam. Esse é o resultado mais importante, que é o que a gente usa depois para o axioma das paralelas. Tá? Então, vamos lá. Exercícios, né? Então, vamos lá. Número 1. Prove que se dois ângulos externos de um triângulo são iguais, então ele é isósceles. Para ser isósceles, a gente provou que ele tem que ter duas coisas, né? Pelo menos uma implica na outra. Ou ele tem, né? Só que esse ou não é exclusivo. Ele precisa ter dois lados iguais ou dois ângulos iguais. Se a gente conseguir provar uma coisa ou outra, ele é isósceles, né? Se a gente prova uma, acaba provando a outra. Então, se eu pego aqui, por hipótese, eu tenho um triângulo ABC, tá? Aqui, esses dois ângulos da base, aqui é beta e aqui também é beta. Aqui é quanto falta para 180, então é suplemento, então é 180 menos beta. E aqui também vai ser 180 menos beta. Então, o B é igual ao ângulo C, mas se dois ângulos da base são iguais, né? Se um triângulo tem dois ângulos iguais, então a conclusão é o quê? Que ABC é isósceles. Então, provado. Bem simples, bem rápido. Se os dois ângulos externos são iguais, os dois internos são iguais, então eu tenho dois ângulos iguais, então é isósceles. Acabou, pronto. Prove que a soma dos dois ângulos, quaisquer dois ângulos, é menor que 180. Então, eu vou botar aqui como tese, tá? Que em um triângulo qualquer, A mais B é menor que 180. Mas isso é rápido de ver. Por quê? Se eu pegar um triângulo qualquer, tá? Eu vou pegar aqui A, B, C. Aí aqui eu vou pegar o ângulo θ, que é um ângulo externo, e aqui eu vou pegar o ângulo C. A gente sabe que C e θ são suplementares. São suplementares. Então, eu sei que C mais o θ é igual a 180. Só que pelo teorema do ângulo externo, que a gente já provou no início da aula, a gente sabe que θ é maior do que A e θ é maior do que B. Eu não vou nem provar A mais B. Eu poderia provar... Eu vou botar aqui C mais B ou C mais B, tá? Tanto faz. Quaisquer dois ângulos, tá? Então, se vale para um, vale para os outros. Então, eu vou pegar aqui θ é maior do que A, não é isso? E θ também é maior do que B. Então, aqui, o que eu vou fazer? Preste atenção. Como θ é maior do que B, eu vou substituir. Então, eu vou deixar B mais C. Só que tem que tomar cuidado. Como o θ é maior do que o B, então esse número aqui já era maior. Como ele era maior, a soma deu 180. Então, significa que o B é menor que θ. Se é menor, então essa soma aqui vai dar menor do que 180. Então, a soma de dois ângulos é menor que 180. Por quê? Porque quando eu botei o θ, dava 180. Só que o θ é maior do que o B. É maior, é um número maior. Por exemplo, aqui é 80 e aqui é 79, exemplo. Então, se quando eu botei 80 dava 180, quando eu botar 79 vai dar 179. A ideia é basicamente essa, não vai dar exatamente 180. Então, a soma desses dois ângulos é menor do que 180. A ideia é essa. Próximo. Prove que todo triângulo tem pelo menos dois ângulos internos agudos. Bem, eu não provei anteriormente que a soma de dois ângulos é sempre menor que 180? Então, isso é verdade, ou isso é verdade, ou até isso daqui mesmo é verdade. Só que eu quero provar que eu tenho dois ângulos internos agudos, né? Se eu tenho... O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é todo ângulo cuja medida dele é maior do que 90. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho... Vamos ir contra, né? Possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Então, vamos considerar que nenhum seja agudo. Né? Vamos botar nenhum é agudo. Se nenhum é agudo,
aqui é maior do que 90 e aqui é maior do que 90. Mas se os dois são maiores do que 90, quando eu somar dois números maiores que 90, vai dar mais do que 180. Então isso é um absurdo. Então eu vou considerar agora que eu só tenha um ângulo agudo. Tá? Eu estou indo por contradição. Nenhum é falso. Tá? Isso é falso. Agora eu vou pensar que tenha um ângulo agudo. Então o A ele pode ser agudo e o B ele não é agudo. Então eu vou pegar um ângulo menor do que 90 e vou somar com um, né, que é maior do que 90, né? Será que sempre essa soma vai ser menor do que 180? Então, torna-se impossível concluir que eu possa ter isso. Por quê? Se eu tiver um ângulo agudo, eu teria dois obtusos. Concorda comigo? Por mais que essa soma aqui seja verdadeira, mas quando eu pegar B com C, vai ser obtuso. E dois ângulos obtusos, se eu somar, não vai dar menor do que 180. Então, não é possível. E agora, se eu considerar dois agudos? Bem, se eu considerar dois agudos, se os dois forem agudos, vai dar menor que 180. Se o C não for agudo e o A for agudo, também pode dar menor que 180. E um sendo agudo e o outro não agudo, também vai dar menor que 180. Então, pelo menos dois agudos vai satisfazer o que eu acabei de concluir na proposição anterior, né? Que a soma de dois ângulos é menor que 180. E se os três forem agudos, também satisfaz. Porque se eu pegar agudo com agudo, menor que 90 com menor que 90, 89 com 89, por exemplo, daria 178, que é menor que 180, então faz sentido. E, consequentemente, o outro, né, a gente sabe que seria 2 graus, né? E também faz sentido porque, né, é agudo também. Tá? Então, a ideia é basicamente essa. Próximo. Conclua que se duas retas distintas M e N são perpendiculares a uma terceira, então elas são paralelas. Então aqui eu vou colocar por contradição, tá? Que eu tô falando de reta de novo, então vamos lá. Por contradição, eu quero provar que elas são paralelas. Então eu vou negar a tese, a minha tese é essa. Então eu nego a tese para chegar numa negação da minha hipótese, né? Então preste atenção. Por contradição, considere M e N perpendiculares e concorrentes entre si, tá? Então eu teria isso daqui, ó. Eu tenho uma reta R, tá? Que é uma reta terceira, e aí eu tenho a reta M, tá? E eu tenho a reta N. Elas são perpendiculares em relação à reta R, então aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu tenho um ponto A, aí aqui eu tenho um ponto B, que é o de interseção, e aqui eu tenho um ponto C, que é outra interseção. Aqui eu tenho um pequeno problema. Eu sei que ABC é um triângulo, né? Isso a gente consegue ver. Só que tem um problema. Olha só. Esse ângulo aqui, ó, se eu botar um ponto F aqui, ó, eu sei que o ângulo ACF é não adjacente e externo, beleza? E ele é não adjacente de ABC. Ele é não adjacente. Só que o teorema do ângulo externo fala que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele deveria ser maior do que esse. Só que pelo que eu concluí, eles são iguais, ó. ACF é igual a ABC. Só que isso daqui é um absurdo. É um absurdo com o teorema do ângulo externo. É um absurdo. Esse teto aqui, ó, ele deveria ser maior do que 90 e não igual a 90. Então não pode. Qual é o meu problema? Quando eu falei que elas eram concorrentes, ó. Elas não podem ser concorrentes. Então, só me resta dizer o quê? Que elas são paralelas. Tá? Então, o desenho correto seria M, tá?
eu teria a reta R, e aí eu teria a reta M aqui e a reta N. Ou seja, para cada ponto eu tenho uma reta perpendicular, que a gente já provou isso, inclusive, em ângulo, né? Então, elas têm que ser, obviamente, obrigatoriamente, elas devem ser paralelas entre si, tá? A gente vê isso melhor depois no teorema do ângulo externo. Aí é o que a gente está vendo agora, depois em axioma da paralela, né? Bem, condição de existência de um triângulo. Dado um triângulo qualquer, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um triângulo aqui ABC, a soma de dois lados, então se eu pegar o AB e somar com o AC, isso vai ser maior do que o BC. Ou, né, isso aqui tem várias interpretações. Se eu pegar o AC e somar com o BC, vai ser maior do que o AB. Ou ainda por cima, né? Se eu pegar o AB e somar com o BC, isso vai ser maior do que AC. Os três estão certos, tá? Isso daqui é uma condição de existência. É tudo por construção também, tá? Então, bem, eu tenho por hipótese um triângulo ABC, você vai traçar um ponto, vai traçar uma semirreta, tá? SBH, tá? E aqui eu vou ligar, de forma que o ponto A, ele seja ponto médio, tá? Então, esse lado... Nem precisa ser ponto médio, na verdade. Esse lado aqui, ó, o ponto AH, ele seja exatamente igual a esse segmento AC, tá? Não vou precisar do ponto médio, não. Então, por construção, AH é igual a AC, tá? Por construção. Eu marquei um ponto H no plano de forma que AH é igual a AC. Eu sei que o tamanho de BH, eu sei que BH é BA mais AH, né? Ou seja, se eu pegar esse tamanho aqui e somar com esse tamanho, vai dar o total. Bem, esse triângulo é isósceles, então esse lado aqui, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então agora vamos analisar uma coisa aqui, ó. A gente sabe que em todo triângulo, o maior lado, tá? O maior lado está oposto ao maior ângulo. A gente vai usar isso. Em todo triângulo, o maior lado está oposto a oposto significa de frente. Então vamos lá. Quem é o maior ângulo do triângulo grandão? No triângulo grandão, o maior ângulo é o ângulo HCB, né? No triângulo grandão, porque ele é igual, né? Então ele pega outra parte, então o maior ângulo é o HCB. Então, eu sei que o BH, preste atenção, o BH é maior, olha para cá, o triângulo, esse ângulo de um risco, ele está de frente para o BC, ó. Então ele é maior do que o BC. Isso daqui eu sei que é verdade. Só que o BH, ele é o AB mais o AH. É maior do que o BC. Tá aqui. Só que o AH, por construção, ele é igual ao AC. Então eu posso substituir. Então eu tenho que o AB mais o AC é maior do que o BC. Tá aqui. Então, em todo triângulo, a soma de dois lados, né? Eu provei um, então os outros são análogos, né? Análogo. Em todo triângulo, a soma de dois lados é maior do que o terceiro. Então, por construção, eu marquei um ponto H, de forma que esse tamanho seja igual a esse. Aí, analisei o triângulo grandão, né? O triângulo HCB. Aí, eu concluí isso daqui, que o maior lado está de frente com o maior ângulo. A gente prova isso, né, em euclidiano. Aqui eu só estou usando como resultado imediato. E depois eu substituí, pronto. Próximo. Prove que todo triângulo retângulo tem dois ângulos externos obtusos. Aí que é tranquilo. Ó. Se eu pegar um triângulo retângulo, ó. Aqui é um triângulo retângulo. Aí aqui eu tenho um ângulo θ. Tá? E aqui eu tenho um ângulo beta. Aqui é A. Aqui é B. Aqui é C. E aqui é um ângulo de 90, porque ele é retângulo por hipótese, né? Hipótese. E eu quero provar que existem dois ângulos externos obtusos. Isso aqui é a minha tese. Para ser obtuso, tem que ser maior do que 90. Não é isso? Bem, é meio óbvio, né?
Pelo teorema do ângulo externo, o que a gente tem? Que esse ângulo aqui, ó, é maior do que esse. E esse ângulo beta é maior do que esse. Então, eu tenho dois ângulos externos obtusos. É bem direto. Porque o teorema do ângulo externo me garante que a medida do ângulo externo é maior que a medida do ângulo interno que não está do seu lado. Então, beta é maior do que esse, teta é maior do que esse. Então, eu tenho dois ângulos externos que são maiores do que 90, né? Então, eles são ditos obtusos. Essa é a ideia, tá? Tranquilo. E é claro, né, que eles são maiores do que 90, mas o teta e o beta são menores do que 180. Não tem como ser maior e nem igual, né? Porque tem a outra partezinha aqui, ó. Tem o outro ângulozinho aqui. Então é basicamente isso. Show? Então, fechamos o nosso conteúdo.